Fala galera, hoje tem continuação daquela história que vocês tanto pediram. Na parte 1 a gente viu que o protagonista estava sendo meio bobão, né? Mas agora já começou a mudar, o nosso protagonista ele já tá se tornando um homem de verdade. Então, recapitulando a parte 1, se você ainda não assistiu, pode assistir aqui esse resumo que você vai entender tudo. Mas se você preferir, eu vou deixar aqui no card em cima ou no link da descrição a parte 1. Então você assiste lá a primeira parte e depois volta aqui para assistir a continuação. Na primeira parte da nossa história, o nosso protagonista ele é traído pela sua namorada. Então ele acaba sendo convidado para um grupo no WhatsApp, onde ele ganha poderes incríveis. Enquanto ele assistia a garota mais bonita da universidade cantar em um bar, ele salva ela de um valentão que estava querendo causar confusão ali. Esse valentão se chamava Chase. O protagonista então ele começa a namorar essa garota aí que ele salvou e que por sinal, galera, ela é a mais bonita ali da universidade. Então todos os alunos ali ficam com inveja dele, incluindo a sua ex-namorada e o seu atual namorado, que é aquele riquinho mimado. E depois de brigarem na aula de música com aquele garotinho metido lá, esse Hooks ele acaba chamando o Chase, que é aquele valentão, para correr atrás do protagonista e bater nele. No entanto, galera, o protagonista consegue uma pílula que dá superpoderes para ele. Então ele faz esses brigões serem lançados para longe. E assim começa a segunda parte aqui do nosso resumo de manhwa. Então galera, fica até o final que tá muito boa essa história. Eu vou resumir toda a segunda temporada aqui, então fica aqui até o final. Após derrotar os valentões, o protagonista ele percebe que a pílula teve um grande efeito, tornando ele muito poderoso. Então ele continua a derrotar os outros capangas ali do Chase. Então esse valentão aí, galera, o líder, ele acaba cedendo e pede para ser um aluno do protagonista. Eles começam então a discutir e aquele garotinho mimado ordena que Chase ataque o protagonista de qualquer maneira. Mas o prota é quem acaba ordenando e o Chase faz eles latir como cachorro de novo. Então o riquinho mimado diz que ele não tem nada a ver com isso e que nada teria acontecido se não fosse Tina e Hooks, que eles sim eram os culpados. Então o prota diz pro riquinho levar uma mensagem pro Hooks, pedindo para ele não fazer nada pelas suas costas, que é para ele agir como um homem de verdade. Em seguida, galera, o Chase ele começa a bajular o protagonista, pedindo para ensinar esses golpes que ele acabou de usar. Então o prota ele acaba falando ali um treinamento semelhante ao do Saitama e One Punch Man. Então esse valentão agradece e acaba indo embora. No dia seguinte, o colega de quarto do protagonista acorda ele. O prota ele tá morto de sono ali, não tá conseguindo nem abrir o olho direito. Então seu amigo diz que o vídeo dele cantando ali na sala de música viralizou e todos dizem que agora ele é o rei da música e que Lily é uma cantora que acabou arrumando um namorado. Então ela também fica famosa. Também eles comentam mal sobre o Hooks, o riquinho mimado, e a Tina, que é a sua ex-namorada, dizendo que a reputação deles está arruinada, que eles são pessoas de péssimo caráter. Então o prota percebe que ele ficou famoso da noite pro dia e começa até a sentir vergonha de sair de casa. No entanto, nesse momento, a sua namorada liga para ele dizendo que ele ficou famoso e que ela vai apresentar ele para sua mãe em um jantar hoje à noite, então eles combinam um horário. O prota ele fica todo contente, já que esses últimos 3 dias têm sido maravilhosos. Então chegando ali na casa da Lily para jantar, a sua sogra o recepciona. Ele entra ali e percebe que a casa dela é bem simples. Então ele pergunta quem está cuidando de seu pai no hospital, já que ela e a sua mãe tá ali na casa. E ela responde que é sua irmã que está cuidando de seu pai. Então o prota olha ali para a estante e vê um porta-retrato da família dela. A mãe de Lily serve o jantar e o prota diz que está delicioso. Ela agradece e menciona que gostaria de ter levado ele a um restaurante mais sofisticado, mas que não levou porque eles não tinham dinheiro para isso. Mas o prota, galera, o Léo ali, ele diz que isso não é necessário, pois ele prefere muito mais uma comida caseira. Então ele começa a comer rapidamente ali até engasgar. E elas riem e falam para ele comer com calma, né? Já que aquilo não era uma competição. Depois do jantar, a mãe da garota diz que precisa ir no hospital e pede pro Léo fazer companhia para sua filha. Então eles ficam ali sozinhos sem graça, sem saber o que dizer. A garota sugere que eles sentem no sofá e que ela vai pegar uma água, mas ambos continuam ali constrangidos, sem saber o que falar. Enquanto a Lily vai pegar frutas, o prota recebe uma mensagem de Wukong ali no seu WhatsApp, que é uma outra divindade desse grupo. Eles estão falando sobre uma nova pílula chamada Olhos Divinos e enviam um livro pro protagonista
com esse poder. Então ele acaba clicando e adquire o poder Olhos Divinos no nível 1. Então quando ele olha para Lily retornando com as frutas, o seu poder é ativado e ele consegue ver através das roupas dela. Aposto que a maioria de vocês gostaria de ter um poder desse aqui, né? Seu safado. Então ele fica nervoso e acaba cuspindo a água que ele tava bebendo. E enquanto ela fica ali parada, tentando entender tudo isso que tá acontecendo. O Prota, ele coça os olhos e o seu poder divino é desativado. Então ele tenta dar uma desculpa ali, falando que ele engasgou com a água. Então ele entende o que esse poder Olhos Divinos consegue fazer. E ele acha esse poder realmente incrível. Quando a Lily está prestes a se sentar, o Prota segura sua mão e puxa ela para perto do seu corpo, e eles se beijam por alguns segundos, mas o Prota acaba se empolgando demais, né? E acaba que toca em uma área que não deveria. Então ela empurra ele para longe, dizendo para ele não fazer isso em sua casa. O Léo, galera, ele fica todo constrangido pedindo desculpa, dizendo que ele não conseguiu se segurar, mas ali ele começa a rir, falando que ele é um bobinho e diz que tá tudo bem, que ela só ficou surpresa porque da última vez que eles se beijaram, eles foram interrompidos ali pelo Chase. Então ela pede para ele ficar calmo e relaxar. Ele dá uma risada sem graça e diz que ela realmente é adorável. Então a Lily lembra que o seu pai tá ali no hospital, né, internado em estado grave, e acaba ficando triste. Ela diz que ela não pode ficar pensando apenas no seu relacionamento, enquanto o seu pai está internado no hospital em estado crítico. Nesse momento, galera, o Léo, ele tem uma ideia. Ele diz ali que ele conhece alguém que pode ajudar. E ali ele acaba ficando um pouco mais feliz. Então ele pega o celular e envia uma mensagem naquele grupo do WhatsApp, onde tem vários seres divinos. Ele pergunta se alguém ali sabe de alguma pílula que pode trazer a alma da pessoa de volta ao corpo. Alguém responde que sabe. Então ele fica animado ao saber que alguém pode ajudar o pai da Lily. Mas o rapaz ali do grupo diz que essa pílula só funciona com seres imortais. E o Prota acaba ficando envergonhado, né? Pois ele acabou de dizer que ele sabe de alguém que pode ajudar o pai dela, mas ali ele pergunta qual que é o problema, por que ele tá com essa expressão toda desanimada. Então o Prota acaba explicando que vai demorar um pouco para ele conseguir ajudar seu pai, pois é algo complicado de resolver. Ela fica triste, mas diz que tudo bem, que ela confia nele, e ele diz que seu coração dói ao ver ela com essa carinha triste, e que ele não vai desistir até encontrar uma forma de ajudar o pai dela. Ele então envia uma mensagem para outra divindade, perguntando se ele sabe de alguma pílula que possa ressuscitar a alma de imortais. A divindade responde que sim, porém, galera, custa 10.000 pontos de mérito. O Prota, ele não acredita que o valor seja tão alto. Então no final da noite eles se despedem e ele promete que vai encontrar uma forma de curar o pai dela. Deitado ali em sua cama, ele continua a conversa com essas divindades aí no grupo, e ele conhece uma chamada Tai Shang, que diz que pode ajudá-lo. Ele pergunta por que o protagonista precisa de uma pílula da imortalidade, então ele disfarça que é apenas por curiosidade. A divindade menciona que, falando em imortais, ele gostaria de voltar para o mundo dos mortais, já que faz 3.000 anos desde a última vez que ele veio aqui. O Prota, ele ficou um pouco desanimado, pois o valor dessa pílula era realmente muito alto e ele não ia conseguir pagar. No entanto, ele recebe um presente, que é uma pílula de limpeza de coração. Essa pílula, galera, ela serve para apagar os pensamentos malignos do coração, porém só funciona com imortais. Então ele pergunta pro Tai Shang quanto que vale essa pílula. A divindade responde que vale mais ou menos 1.000 pontos de mérito. Então o Prota decide que ele vai vender para juntar dinheiro para ajudar o pai da Lily. Ele fica se perguntando quem que irá comprar uma pílula dessa. Então ele fica um pouco desanimado, pois ele acha, galera, que ele não vai conseguir cumprir com a sua promessa, a carinha dele. No entanto, logo em seguida, o deus da música faz uma oferta. Ele oferece 300 pontos de mérito, mas o Prota não aceita, pois ele sabe que vale bem mais. Então essa divindade aí da música acaba aumentando a sua proposta para 500, e o Prota faz uma cara ali de que ele não vai aceitar um valor tão baixo. Então em seguida o deus da música oferece 600 e diz que tocará uma música de graça para ele. Mas o Prota já sabe tocar vários instrumentos e canta super bem, então isso não tem valor nenhum para ele. Então o deus da música diz que ele só tem 600 pontos de mérito e pergunta se ele pode pagar o resto de alguma outra forma. Então ele acaba oferecendo uma pintura de um lendário pintor chinês. No dia seguinte, o Prota pergunta se a sua namorada quer sair com ele,
e ele diz que vai esperar ela lá no portão da universidade. Quando ela chega, ela pergunta para onde que eles estão indo, e ele diz que é algo bom, então ele chama um táxi e diz que ela verá quando chegar lá. Ao entrarem no táxi, o motorista pergunta se essa linda garota é sua namorada, e ele responde que sim. O motorista pergunta se eles estão indo para o Salão da Eternidade, e ele diz que vai levar apenas alguns segundos até chegarem lá. Quando eles chegam, eles veem que a loja é gigante, e o vendedor já começa a julgar o protagonista, dizendo que ele é um caipira, e que a garota ali do lado, que é a Lily, né, até que ela é bonitinha. O Léo diz que ele quer vender uma pintura, e o vendedor diz para deixar claro que eles não compram lixo. A Lily acha esse rapaz bem grosso e o Prota fica com um olhar bem sério. O Léo diz que é uma pintura do Tong Bu, um lendário pintor chinês. Então o vendedor diz que ele está brincando, já que não existe nenhuma pintura desse lendário pintor à venda no mercado, e que peças originais são extremamente raras e que eles não compram réplicas, então o protagonista podia ir embora dali. O Léo diz que o vendedor é um homem estúpido e chama sua namorada para ir embora, já que outras pessoas gostariam de comprar uma pintura original desse lendário pintor. Nesse momento, o dono da loja ali, ele aparece e pergunta se essa pintura realmente é original. O Léo, ele diz que sim, e o vendedor interrompe dizendo que é apenas uma réplica. O dono da loja diz que ele não deveria tentar enganar os outros, e Léo diz que essa realmente é uma peça original. Se ele realmente acha que é uma réplica, então ele deveria ir em outra loja, já que essa loja aqui não tem a reputação que merece, e que os verdadeiros enganadores são eles. Nesse momento, a gente vê que o protagonista, galera, ele tá bem mudado, né? Ele não é mais aquele bobão do começo da história, ele já tá ficando um cara bem B10. Então o vendedor pede para que ele mostre a pintura. Então ele abre ali a caixa e desenrola o pergaminho com a pintura em cima da mesa. O vendedor, ele fica nervoso e bate a mão na mesa, dizendo que aquilo sequer é uma réplica, que aquilo é verdadeiramente uma fraude e que ele deveria chamar a polícia pro protagonista. O dono da loja diz que ele tá nesse ramo há décadas e nunca ouviu falar daquela pintura. E o Prota fica sem graça junto da sua namorada Lily. Ele ainda continua falando alto, xingando ali o protagonista, e isso acaba chamando a atenção de todo mundo ali na rua. E sua ex-namorada, junto com aquele garotinho mimado Hooks, estavam passando e decidem provocar o protagonista. Eles dizem que um pobretão que nem ele jamais teria algo valioso, que só poderia ser algo falsificado, e o protagonista fica se perguntando por que eles não deixam ele em paz. O dono da loja percebe que Hooks entrou ali e começa a tratar ele muito bem, já que ele é rico, né? Então ele acaba dizendo um oi pra Lily, e a Lily responde de forma grosseira que não conhece ele. Então ela pede pra poder ir embora, porque ela não gosta desses garotos, e o Prota diz que tudo bem. Porém, esse cara metido não deixa eles ir embora e pede pra ver o que ele tem ali de valioso pra vender. Várias pessoas na rua começam a entrar na loja pra ver o que tá acontecendo, já que tá uma gritaria. Elas comentam que tem um charlatão ali tentando vender uma obra falsificada e que ele deve se encrencar por causa disso. Outros dizem que um charlatão tá tentando vender uma pintura do lendário Tong Bu e que provavelmente não é original. Então a Tina, junto do seu namorado, fica tentando humilhar ele, falando que ele é uma fraude e que ele precisa admitir logo que ele tá tentando enganar todo mundo. Então o Léo, ele fica apreensivo, percebendo que todo mundo ali tá tentando tirar com a sua cara, mas ele diz que não vai deixar isso acontecer. Então ele acaba falando ali pra todo mundo que ele vai mostrar a obra, mas o que eles iriam fazer caso essa obra fosse realmente original. Então o cara metido, a hora que ele ouve isso, ele começa a dar gargalhada, e todos que estão lá fora começam a rir também, riem bem alto. Então o Prota pergunta novamente: e se for original? Então o Hooks diz que se for original, ele vai mudar o seu sobrenome para o sobrenome da família do protagonista. Ele diz isso, galera, em forma de deboche, porque ele tá querendo humilhar o Prota. Mas o Prota, galera, ele se sai muito bem, pois ele diz assim que não gostaria de ter um filho como ele. Então o Hooks, nervoso, ele diz que se a obra for realmente original, ele vai comprar qualquer peça ali da loja para ele. Ele pode escolher qualquer peça que ele vai comprar. O Léo, ele acha essa proposta interessante, mas ele diz que ele ainda tem outra condição. Já que naquele dia, na competição de música, ele conseguiu se safar e não latiu, agora o Hooks teria que cumprir a sua promessa,
pois se ele descumprisse de novo seria muito vergonhoso. Então o Prota pergunta se ele teria coragem de latir. Hooks diz que tudo bem, porém se for falsa, ele terá que parar de namorar com Lily e terá que sair ali da loja se arrastando pelo chão. O Prota, ele aceita o acordo, então ele coloca o pergaminho ali em cima da mesa e todo mundo fica apreensivo, querendo ver o que tem ali dentro. Então ele abre o pergaminho e é uma obra, digamos assim, caliente, né? Todos ali ficam chocados e em seguida começam a rir. A Lily dá um beliscão ali no Léo e fala que aquilo realmente é vergonhoso. O Prota, ele fica se perguntando por que essa divindade iria mentir pra ele, que jamais uma divindade ia dar uma obra falsificada. Então ele fica em dúvida ali se realmente é original ou não. Então ele se vira ali pra plateia e pergunta se alguém ali conseguiria autenticar essa pintura. Então eles começam a discutir se ali tem alguém à altura dessa missão. Então um homem aparece dizendo que pode tentar. Esse senhor diz que ele já autenticou várias obras originais de Tang Bu. O Prota então pergunta o seu nome. Ele se chama Sr. Hang. O ajudante dele diz que ele é o vice-presidente da Associação Chinesa de Pinturas e Caligrafias. Ele autenticou 3 obras originais desse pintor lendário. Várias pessoas da plateia começaram a comentar que ele é a pessoa ideal para descobrir se essa obra é original ou não, e que ele é o melhor do país. O vendedor da loja ali diz que essa obra não é original, que é uma fraude. E o Hooks, ele demonstra uma certa admiração pelo ajudante ali do Sr. Hang. Ele também deve ser alguém bem importante que a gente vai ver mais pra frente, então fiquem ligados. O Hooks, ele acaba dizendo ali pro Sr. Hang pra ele não perder tempo com um charlatão pobretão que nem ele, que essa pintura aí é uma fraude, que jamais ouviu falar de uma pintura erótica feita por Tong Bu. Então o senhor especialista ali, com calma, ele diz que ele vai checar se essa obra é original ou não, e se por acaso alguém duvida da competência dele, e todos respondem que não. Em seguida ele se aproxima ali da pintura e com seus óculos ele começa a analisar. Todos ficam em silêncio e apreensivos. Depois de longos minutos, as pessoas começam a chamar o protagonista de fraudulento. O Hooks começa a cantar vitória antes da hora, dizendo que o protagonista terá que sair dali como um cachorrinho se arrastando pelo chão. E o Prota fica questionando ali se o deus da música teria lhe entregado a pintura falsa. Então o especialista lhe pergunta como que ele conseguiu essa pintura, e o Prota diz que foi um presente de um amigo seu. Aquele senhor diz que seu amigo é muito generoso e pergunta pro protagonista qual o preço que ele quer naquela obra, que ele pode falar o preço que ele quiser que ele irá pagar. Todos que estavam rindo ali, agora eles ficam em silêncio e eles não acreditam no que acabaram de ouvir. O senhor diz para ele ir em frente e falar logo o preço. A Tina diz que aquele velho deve estar conspirando junto com o Léo e que os dois devem ser uma fraude. Então o riquinho mimado interrompe ela, colocando a mão ali na boca dela para ela não falar mais nada, pois ele sabe que ela vai fazer ele passar ainda mais vergonha. O Léo diz que já que ele gostou e ajudou a autenticar essa obra, ele vai dar um desconto. Ele vai cobrar apenas 10 milhões. A multidão começa a pensar que ele tá louco de colocar um preço tão alto. Então dizem que isso é dinheiro demais para ele parar de brincar com aquele senhor. Porém, galera, o especialista, ele começa a rir e fala que uma outra obra desse autor foi vendida há uns anos atrás por 11,5 milhões. Então realmente ele estava dando um desconto ali para ele. O ajudante do especialista pede pro protagonista a conta bancária, pois ele vai transferir o dinheiro agora mesmo. E o Prota fica pensando ali que ele deveria ter pedido mais, né? Que ele pediu pouco. Então ele olha ali pro seu celular e fica extremamente feliz por ele estar rico. Seu dinheiro tinha caído na conta. A sua ex-namorada interesseira, galera, ela volta correndo ali falando que ama o Léo. No entanto, a Lily e o próprio Léo diz que não, e ela fica tristinha ali no cantinho. O Hooks então chama seus amigos para ir embora, mas o Léo diz que ele tem que esperar e que ele não vai fugir de novo dessa vez. Ele responde que não estava tentando fugir e que o Prota pode escolher ali qualquer coisa que ele vai pagar, como ele havia dito. Então o protagonista começa a escolher algumas coisas e o cara metido ali, ele fica pensando que seria bom se o protagonista não escolhesse nada caro. Então o Prota pergunta ali pro dono da loja quanto que custa aquela pintura e o senhor responde que custa 100 mil. O Hooks lá no fundo fica ouvindo tudo, então o Prota decide pegar algo ainda mais caro. Então o cara ali, ele fica morrendo de raiva, enquanto ali ele fica rindo. Então ele escolhe uma pintura de 1 milhão, somando todo o dinheiro que ele já ganhou, dá 11 milhões, galera. Ele fica milionário. Então ele pergunta ali pra Lily se ele realmente não é demais.
E ela diz de maneira fofa que sim. Então ele faz uma pergunta ali sacana pra ela, se ela não gostaria de ver algo ainda mais incrível que ele tem. Então ela fica com vergonha e fala que tem muitas pessoas ali perto. O Hooks, ele começa a ir embora, falando que o protagonista não deve ficar se achando e que da próxima vez ele não vai deixar sair barato. Mas o Léo chama ele e diz que tem algo que ele ainda não fez, que é imitar um cachorro. Ele começa a reclamar dizendo que não vai fazer isso. No entanto, aquele ajudante do especialista diz que ele deve cumprir com a sua palavra. Então ele fica sem saída e acaba imitando um cachorro. Logo em seguida ele fica furioso e ordena ali que seus amigos também imitem cachorro. E eles também imitam. E toda aquela multidão ali começa a rir deles. Quando o Prota sai da loja ali junto da sua namorada, todo mundo que estava ali em volta começa a comentar sobre eles. A Lily pergunta pro seu namorado se aquela pintura que ele vendeu é realmente original e também pergunta se foi um presente de um amigo seu. Ele responde que não, que ele apenas encontrou aquela pintura. Então ele chama a Lily para treinar canto, mas antes ele precisaria passar ali no seu dormitório para guardar essa pintura. Quando ele chega na sala ali de canto, todas as alunas ali saem correndo para encontrar ele. Ele havia acabado de ganhar uma legião de fãs. Porém, galera, a Lily ela é deixada de lado e ela fica ali no cantinho observando tudo. Já no outro dia cedo, ele acorda para conferir seu WhatsApp. Ele percebe que não recebeu aquele envelope vermelho que ele havia recebido todos os dias em forma de presente. Então ele se pergunta se os seres divinos não acordam cedo para ver o WhatsApp. Logo em seguida ele recebe a mensagem da coelhinha, dizendo que falou com o menino da Flor Dourada sobre o paciente em estado vegetativo e que acabou passando contato para esse menino. Logo em seguida esse garoto liga ali para ele e logo aparece em forma de holograma. Ele pergunta se o protagonista precisa de pílulas que ressuscitam a alma dos mortais. Então o Léo diz que sim. Então o garoto pergunta para que ele precisa. Então o Léo responde que isso não é da conta dele e pergunta se ele realmente pode fazer essas pílulas. O garoto diz que sim, mas tem uma condição: se o protagonista poderia dar para ele uma cenoura, ou pelo menos metade de uma cenoura, já que a Jade Coelhinha disse que essas cenouras são tão preciosas quanto os pêssegos da imortalidade. Então o Léo começa a rir e diz que vai dar uma cenoura inteira para ele, e o garoto agradece. O garoto também diz que essas pílulas da imortalidade pode ser forte demais para o mortal e que a chance de dar certo é de apenas 10%. Então o protagonista pergunta se a pílula que ressuscita a alma dos imortais pode servir de alguma coisa, e o garoto diz que sim, que ela pode ser diluída ali na preparação e que pode acabar ajudando na eficácia. Então o Prota aceita o acordo. Logo em seguida, o Prota percebe que está milionário. A sua ficha ainda não tinha caído e que o menino ali da Flor Dourada retirou todos os seus 600 pontos de mérito, pois disse que precisava de gelo antigo do Rei Dragão para poder diluir essa pílula. Nesse instante, o protagonista recebe uma ligação de sua mãe. Ela diz que a sua irmã não quer ir para a escola. E o protagonista, como ele é próximo da sua irmã, ele precisa ir lá para resolver esses problemas. Então ele pergunta se foi a sua tia Mary que acabou falando alguma coisa para sua irmã. A sua mãe não responde, então ele decide que ele vai lá para dar um jeito na sua família. Mais tarde, ali na sala de aula, ele fica pensando que ele precisa comprar roupas novas. Então ele chama sua namorada para ir junto e eles acabam indo num grande shopping. Ela pergunta o que eles vieram fazer ali e ele responde que vieram comprar roupas. Mas ela comenta que as roupas ali são caras. E o Léo diz que ela não precisa se preocupar, pois agora eles são ricos e ele pode pagar por roupas caras. Então ele segura na mão dela e arrasta, porém ela não fica nem um pouco animada com isso. E ao chegarem lá, tudo é luxuoso e as pessoas ali parecem ser bem fúteis, e isso acaba deixando ela ainda mais desconfortável. Ele diz que logo ali tem uma loja de roupas femininas, então chama ela para ir junto. Ela diz que ele já fez muito por ela e que não precisa comprar roupas caras. No entanto, ele não dá ouvidos e diz que pode pagar por aquele vestido bem bonito. E ela fica toda acuada no canto, dizendo que essas coisas são caras demais. Nesse instante, a atendente ali da loja maltrata eles, dizendo que eles são pobres e que não podem pagar por roupas caras. A Lily, que já estava se sentindo desconfortável, ela fica ainda mais envergonhada e se retira da loja. E o Prota acaba correndo atrás dela, perguntando o que aconteceu, já que ela tem agido estranho ultimamente. Mordendo os lábios, ela diz que ela pode até ser bonita, mas ela é pobre e nunca sonhou com uma vida de riqueza. Ela quer conquistar tudo com seus próprios trabalhos, e agora que ele é rico, as pessoas estão se sentindo mais atraídas por ele por causa do seu dinheiro, e ela odeia que as pessoas olhem para ela pensando que ela só tá com ele por causa do dinheiro. Então ela começa a chorar, dizendo que ela não é o suficiente para ele.